Então, conexão perfeita, Colossenses 3, 12 a 15. Como de costume, eu sempre trago os textos nos slides e a palavra do Senhor diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, a conexão da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa porção da palavra que lemos. Edifique, ó Senhor, a tua igreja, nos edifique enquanto servos do Senhor, enquanto povo do Senhor, edifique as nossas famílias. Em nome de Jesus, aplique, ó Deus, essa palavra aos nossos corações, através do teu Santo Espírito, e nos ajude a colocá-la em prática. Em nome de Jesus, amém. Quando eu pensei nessa série, eu pensei inicialmente trabalhar hoje uma temática muito importante para a conexão, para a reconexão familiar, que é a temática de comunicação. E falando em comunicação, há um livro, As 5 Linguagens do Amor, um livro bastante conhecido. Aqueles irmãos que foram no nosso retiro de casais que tivemos há 2 anos lá no PV, em Caldas Novas, Palavra da Vida, tiveram um resumo dessas 5 linguagens do amor, feita lá por um dos palestrantes. Na verdade, pela esposa do reverendo Erickson, ela trouxe o resumo das 5 palavras. Esse livro é um livro muito conhecido, fácil de você obter, tem Kindle, tem físico, você pesquisa na internet, você tem todo o resumo, ele é explorado tanto por cristãos como fora do cristianismo, mas foi escrito por um pastor batista, Gary Chapman, e ele afirma que as 5 linguagens são as seguintes. Um resumo. Primeira linguagem, palavras de afirmação. A ideia dele é que as pessoas compreendem que são amadas de maneira diferente. E por isso nós precisamos compreender as pessoas. Isso é um ato de empatia. Isso é sair de si mesmo, do egoísmo, e ir ao encontro do coração do outro, da necessidade do outro, da forma que o outro entende que é amado. E algumas pessoas entendem que são amadas por meio das palavras de afirmação. É legal porque o subtítulo aqui, como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge. Então você expressão, nesse caso aqui, por palavras de afirmação. O que é isso? São elogios sinceros. São elogios sinceros. Tem pessoas que gostam de receber elogios. Imagina a pessoa que gosta e o cônjuge nunca elogia. Isso vai dar certo? Com certeza vai ter um problema de comunicação. Da mesma forma, outras pessoas gostam da qualidade de tempo, de um tempo de qualidade, de ter aquele momento a sós, seja para assistir um filme, seja para fazer uma viagem, seja para tomar um sorvete ou um açaí, ou o que for. Um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Outros gostam de receber presentes, e não tanto pelo valor, mas por ser lembrado. Às vezes um presente simples, singelo, um bombonzinho que custa R$2, uma flor que custa 5, 6 ou R$10, gostam de ser lembrados, gostam de receber presentes, e assim sabem que são amados. Outros, atos ou gestos de serviço. É aquela esposa que ama quando o marido lava a louça e ela se sente amada quando ele lava a louça. Lá em casa eu resolvi o problema, comprei uma lava-louças. Então, lava-louças. A esposa gosta de ser servida. Vice-versa, aquele marido que gosta daquele jantar delicioso que está quentinho quando chega em casa, sua esposa fez por amor, ou qualquer outro serviço, não apenas o de cozinha, e gosta. E se sente amado pelo cuidado da esposa e vice-versa. E por fim, o toque físico, que é o abraço, que é a carícia, que é o beijo, que são as mãos dadas. Né? Nós brasileiros gostamos muito disso. Inclusive,
Quando vamos para fora do país, as pessoas sabem que somos brasileiros por causa disso, porque não é comum em outros países sair de mãos dadas, mas nós brasileiros saímos de mãos dadas, abraçados. Então gostamos muito disso, um pouco da nossa cultura. E algumas pessoas se sentem amadas com essas coisas. Agora o ponto é que essas 5 linguagens do amor, elas diz respeito à comunicação do amor. Nós vamos agora dar um passo anterior, porque só é possível comunicar aquilo que tem. E nós vamos entender o amor, isso já ficou evidente no texto, como aquela conexão perfeita que muitas vezes falta no nosso coração. E nós vamos entender que para comunicarmos o amor, biblicamente falando, nós precisamos de 5 outras coisas que eu vou mostrar para vocês, nessa temática conexão perfeita. Amém? Vamos caminhar? Bom, bem rapidamente, contexto de Colossenses. Essa epístola ela foi escrita para refutar a heresia de Colossos. Na igreja de Colossos existia uma heresia com 4 coisas aí. Um misto de legalismo, os judeus que falavam, vocês têm que fazer para serem salvos. Isso não é o evangelho, nós já aprendemos isso. Um misto de asceticismo, o que é isso? É aqueles que proibiam tudo. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Isso é pecado, não pode, não pode, não pode, não pode. Proibia tudo, asceticismo. Também havia o gnosticismo, que era uma seita baseada aí numa filosofia grega, que acreditava que Cristo não havia se encarnado, que Cristo havia vindo para trazer um conhecimento, mas sem ter vindo em carne, sem ter se encarnado. E por fim havia um mundanismo, o gnosticismo gerava isso, porque já que a carne não é importante, então você pode viver da maneira que você quiser, porque o que importa é o seu conhecimento. E aí aquele mundanismo, aquela pecaminosidade exacerbada, imoralidade sexual e por aí vai. Essa era a heresia que estava sendo pregada em Colossos. Não diferente das nossas. Se a gente fosse falar a heresia de Goiânia, a gente não conseguiria listar em um slide, que tanta coisa que se é pregada hoje em dia. Então, essa epístola foi escrita com o intuito de reforçar o ministério de Epáfras, quem plantou a igreja, após a sua prisão em Roma. Ele foi até Roma conversar com Paulo e ficou preso, juntamente com Paulo. E aí quem trouxe a carta foi outro irmão. Foi Onésimo, servo de Filemão. E Onésimo trouxe a carta aos Colossenses e trouxe mais uma carta a Filemão, que nós temos aqui registrado nas Escrituras. E essa carta, então, também tinha o propósito de ensinar o perdão e a irmandade, principalmente por causa de Onésimo, servo de Filemão. Isso tem a ver com o nosso texto. Quem é Onésimo? Onésimo é um servo que fugiu do seu senhor, abandonou o seu serviço e foi embora. Quando chegou lá em Roma, ele conheceu Paulo e se converteu ao evangelho. Serviu Paulo e Paulo diz, agora você volta para Filemão, porque você precisa se reconciliar. Porque Filemão também é servo de Deus. Porque Filemão também é cristão. E Filemão, ele recebia a igreja de Laodiceia em sua casa. Filemão era um homem de Deus que abriu as portas da sua casa para receber a igreja de Laodiceia. Então Onésimo vai lá, pega 2 cartas, 2 rolos e vai. A carta de Colossenses para ler em Colossenses e também Laodiceia, e a carta a Filemão, que é justamente a carta que vai trazer esse pedido de perdão de Paulo a Filemão, para que Filemão aceite Onésimo como irmão em Cristo. Interessante, né? Tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, porque nós vamos tocar no perdão também. E por fim, essa carta é contra o mundanismo. Por fim, aqui no contexto, Paulo usa a sua ilustração, a ilustração básica da troca de roupa. Nós conhecemos essa ilustração em outros textos, que ele fala que nós, como cristãos, precisamos despir-se do velho homem, tirar a roupa do velho homem. Quem que é o velho homem? Adão. É aquele que caiu no pecado e que vive no pecado. Então, tire a roupa do Adão, tire a roupa do velho homem e se revista do novo homem, que é quem? Cristo Jesus, o segundo Adão, aquele que nunca pecou, aquele que viveu a vida perfeita. Nós cristãos temos que fazer isso, sabe quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias você tem que tirar a roupa do velho homem e vestir a roupa do novo homem. E Paulo está ensinando isso, inclusive é essa figura que inicia o texto que nós vamos estudar hoje.
Dito isso, o tema, mais uma vez, conexão perfeita. E a primeira coisa que nós aprendemos, serão 5, que essa conexão perfeita, ela se dá através dos afetos redimidos do coração. Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, vistam a roupa do novo homem, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Amém. Que versículo maravilhoso. Meus irmãos, como eleitos, santos e amados de Deus. Aqui não é uma exortação para aquele que não é crente. Aqui é uma exortação para crente, para a igreja, para nós que somos do Senhor, para nós que já fomos salvos. 3 coisas destacam a nossa salvação aqui. Nós somos eleitos, isso significa que Deus nos escolheu na eternidade para sermos dele. Onde está isso? Efésios capítulo 1. Somos eleitos, predestinados para o Senhor e para a glória dele. Segundo, somos santos. O que é ser santo? É consagrado ao Senhor, consagrado à sua glória, separado para o Senhor, de propriedade exclusiva dele. E terceiro, somos amados. Somos filhos amados. Deus está falando aqui aos seus filhos, por isso que ele fala, revistam-se. Isso aqui não é uma ordem para ser salvo. Olha, se você não se revestir, você não vai ser salvo. Quer ser salvo, se revista. Não, é uma ordem para quem já é amado, para quem já é filho. Se você é filho de Deus, você vai fazer isso. Se você não é, infelizmente não vai e precisa se converter. Antes de fazer, precisa se render a Cristo. Antes dessa prática, porque senão é mero legalismo ou moralismo. Agora, nós que somos filhos, nós nos revestimos. Revestimos de quê? De afetos redimidos. Por quê? Porque são santos. A redenção vem primeiro, por isso os afetos são redimidos. Antes da redenção, o que o nosso coração se apega? Nas imoralidades, no ódio, na briga. Tudo isso está listado anteriormente aqui. Olha só, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês andavam nessas coisas anteriormente, no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem o quê? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Cristão que xinga, já viu isso? Se é um filho amado do Senhor, como que xinga? Certamente não está sendo. Temos que abandonar essas coisas. Linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, porque vocês se despiram da velha natureza. Uau! Então, como filhos amados, revistam do quê? Desses afetos redimidos. É interessante, a nossa versão traz assim, né? Revistam-se de profunda compaixão. Profunda compaixão. Mas lá no original está entranhados afetos de misericórdia. Entranhados de entranhas. A ideia de que o mais profundo seria as entranhas ali. É o equivalente do coração para a nossa cultura. Por isso que são os afetos do coração. Mas ali está falando que os afetos estão nas entranhas. Entranhados afetos de misericórdia. É aquilo que está lá no fundo da sua alma. No mais profundo do seu ser. Se revista. Porque isso vai motivá-lo. Inclusive a conexão perfeita no seu casamento. E quais são os entranhados afetos? Compaixão, misericórdia, compaixão com o próximo. Misericórdia é colocar uma tradução, uma interpretação da etimologia da palavra em português. Misericórdia é colocar o nosso coração na miséria do outro. Miséria e cardia de coração. Então, misericórdia. Colocar o nosso coração na miséria do outro. Ou seja, é você ter compaixão. É você entender que o outro precisa de ajuda. É você entender que o outro ainda precisa amadurecer em certos pontos. É você entender, por exemplo, no contexto de casamento, que você casou com um pecador. Como isso é libertador? Esse é o princípio, por exemplo, daquele livro, Quando Pecadores Dizem Sim. Que fala que você está casado com um pecador. E o seu cônjuge também está casado com um pecador. Por isso nós precisamos ter compaixão, misericórdia, bondade. Bondade diz respeito a você fazer o bem, a você cuidar. Sempre uma forma de servir. Humildade.
A grande maioria dos problemas de casamento está em um cônjuge se achar melhor do que o outro. E um cônjuge querer sobressair sobre o outro. Não só casamento, na igreja também, entre irmãos, entre as famílias ou qualquer relacionamento. O orgulho tem que ser quebrado. Nós precisamos ser humildes. Meus irmãos, eu falo constantemente, eu já falo há muitos anos, que o Evangelho não nos faz melhores do que ninguém. O Evangelho, ao contrário, ele nos humilha. Ele nos mostra o quão pecadores somos, mas ao mesmo tempo nos mostra o quão amados somos. Se você conhece o Evangelho, você entende que você é pecador. E isso te humilha. Mas ao mesmo tempo, você entende que você é amado e aceito por Deus. Isso traz confiança e fé. Então, o Evangelho não produz, o que eu quis dizer com a frase anterior era isso. O Evangelho não produz em nós sentimento de orgulho, prepotência, vaidade, de bater no peito e dizer, eu sou melhor do que fulano, do que ciclano, do que beltrano. Se você faz isso, meu irmão, que evangelho é esse que você está? Não é o do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Imagina isso dentro de casa. O que é legal é porque dentro de casa é o que você é de fato. Fora de casa, você está com máscaras, você veste a roupa, né? Como aquela criança, eu já falei várias vezes, que chega para o pai e para a mãe dizendo, papai, mamãe, vamos morar na igreja? E a mãe pergunta, e por que, meu filho, você está falando isso? É porque na igreja o papai é bonzinho. Porque em casa você é o que é. Fora, às vezes, você está com aquela máscara, com aquela... Vocês entendem? Então, em casa você é humilde, em casa você é manso, mansidão. Ó, meus irmãos, não é fácil pregar esse sermão, não. Por isso que vocês têm que orar pelo pastor de vocês. Porque eu me vejo aqui chegando, às vezes discutindo alguma coisa irrelevante, alguma coisa terrena, mundana, e gastando tempo no nosso relacionamento. Não é assim? Mansidão, nós precisamos ter mansidão com os nossos, a começar do nosso lar, ter paciência. Esse é um afeto maravilhoso. Em algumas versões traz longânimo, longo ânimo. Um ânimo bem grande, demora. Deus é chamado assim, né? Deus tem um longo ânimo. Por isso que Ele não retribui a nós segundo as nossas obras, mas Ele é misericordioso. Então, longanimidade, paciência. Você é paciente quando seu filho faz alguma coisa errada e o disciplina da maneira correta, com paciência? Você é paciente quando o seu cônjuge faz alguma coisa? É difícil pregar isso aqui. Entenderam, meus irmãos? Nós precisamos nos revestir desses afetos redimidos, santos, porque nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Segundo lugar, antes do segundo lugar, olha essa citação. Os pequenos atos de bondade, de cortesia, as considerações praticadas habitualmente em nosso relacionamento social, dão maior atração ao caráter do que os grandes talentos e realizações. Pequenas coisas, atos de bondade, cortesia, de humildade, essas pequenas coisas dão mais atração ao caráter do que as grandes realizações. Você fez uma festa glamurosa, mas no dia a dia você não faz nada, você não é cortês, você não é gracioso, você não é bondoso, você não é humilde, você não é manso. Entenderam? Comprou aquele presente mais caro do mundo. Nós precisamos voltar a isso. Afetos do coração, redimidos. Ok, continuando. Em segundo lugar, conexão perfeita se dá através do auxílio mútuo e do perdão. Olha aí, vamos continuar o texto. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Olha só,
Primeira coisa que nos aparece aqui é o termo suportar. Suportem-se uns aos outros. E o suportar aqui não é a ideia de tolerar. Eu tolero meu cônjuge, eu tolero os meus parentes, eu tolero esse povo da igreja. Como se você fosse alguém melhor, e isso é uma fala do orgulho, fosse melhor do que essa pessoa e você tem que tolerar. Não. O termo aqui pode ser traduzido por levantar, sustentar, carregar. Eu já falei isso aos irmãos. Tem sentido de ser suporte. Suportar aqui é ser suporte de alguém. É dar o ombro, é carregar, é auxílio mútuo. É para isso, por exemplo, que nós casamos. É para um auxiliar o outro. É para o casal crescer juntos em torno da missão. Qual? Glorificar a Deus com suas vidas, através de suas famílias, na criação dos filhos, no convívio com a sociedade e no serviço da igreja. Há muitos casais que estão acostumados a brigar, a disputar, um disputando contra o outro, vivendo vidas individualizadas e nenhum suporte, nenhum auxílio, nenhum apoio. A Bíblia nos diz que nós precisamos suportar, levar as cargas uns dos outros, carregar as cargas uns dos outros. A pergunta é, não só do cônjuge, da nossa família, mas também dos irmãos. A pergunta é, você tem suportado, você tem levado a carga do seu irmão, da sua irmã? Uau! E junto com isso, Paulo acrescenta, perdoar. Olha só. Texto do versículo 13, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Então, se você tem algum motivo de queixa, alguém errou contra você, você precisa perdoar. O caminho não é oferecer um perdão suspenso. Eu já vi muito isso, não, mas eu já perdoei, está suspenso e tal. Não é esse o caminho da Bíblia. O caminho da Bíblia é ir até a pessoa, confrontar a pessoa, e uma vez que ela se arrependeu, você perdoa. Se não se arrependeu, leva mais um. Se não se arrependeu, leva para o conselho. É muito fácil dizer, eu já liberei perdão, mas não quero ver essa pessoa nunca na minha vida. Irmãos, isso e nada é a mesma coisa. Perdão é como a Bíblia nos diz. Já pensou Deus falar, não, eu já liberei perdão, mas eu não quero ver essa pessoa não, inclusive vou mandar no inferno porque eu não quero ela comigo. Mas já perdoei, perdão livre. Deus faz isso? Deus envia o seu Filho para ir atrás de nós, para nos levar ao arrependimento. Esse é o perdão. Perdoar é uma dádiva de todos que são perdoados. Mateus 18, 23 a 35, fala daquele homem que recebeu o perdão do rei. Vocês conhecem essa parábola? O perdão dele era 10.000 talentos. 10.000 talentos. Isso equivale, mais ou menos hoje, se for corrigido, a quase 8 bilhões de reais. Ou 8 bilhões de dólares, alguma coisa assim. E aquele homem que foi perdoado pelo rei, tinha um servo, um conservo. E ele chegou a esse conservo, o conservo devia 100 denários. 100 denários equivale a 3.000 reais. 8 bilhões de dólares, 3.000 reais. A diferença. E esse que ele tinha 3.000 reais, ele não perdoou. Quando o rei ficou sabendo disso, ele ficou irado. Pegou esse servo e disse, eu não te perdoei? Por que você não perdoou uma dívida infinitamente menor? Você vai para a cadeia, até você me pagar o último tostão que você me deve. E a Bíblia, Jesus conclui, assim fará o Senhor, se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam. Entenderam? O perdão que recebemos de Deus são os 8 bilhões. E o perdão que concedemos ao próximo não passa de 3.000. E muitas vezes nós não perdoamos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos perdoar. O cônjuge precisa perdoar o outro. Precisa confrontar o pecado, precisa haver arrependimento, confronto de erro, contrição pelo pecado e mudança de vida. Só assim que muda.
Por quê? Porque é exatamente isso que Cristo fez conosco. Todo perdoado por Cristo perdoa como Cristo perdoou. É isso que o texto está dizendo. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Uau! Como Cristo nos perdoou. Olha essa frase, eu gosto muito dessa frase aqui. Perdoar pode ser uma atividade custosa. Quem sande aí, ou era goiano, ou quem traduziu era goiano, né? Porque esse custoso eu só vi em Goiânia. Então, perdoar é uma atividade custosa, no sentido de que te custa algo. Sim, custou também para Cristo. Quando você cancela um débito, ele não desaparece simplesmente. Em vez disso, você absorve a dívida que outra pessoa deveria pagar. Jesus fez isso, ele pagou a dívida em nosso lugar. Semelhantemente, o perdão requer que você aceite certos efeitos dos pecados de outra pessoa. E você livra o ofensor de estar sujeito à punição. Foi precisamente isso que Cristo conquistou no Calvário. Uau! Você absorve a dívida do seu cônjuge. E você vai dizer, eu te perdoo. Eu sei que você é pecador. Claro que você aceita os efeitos, mas ao mesmo tempo, você busca junto com ele crescimento e santificação. A gente não é convivente com o pecado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas nós precisamos entender que todos nós somos pecadores. E por isso precisamos da graça. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Quer transformar o seu relacionamento? Comece com perdão e aceitação. E aí você vai ver mudança. E aí você vai ver transformação. Aleluia. Outra frase. O mais importante é a aliança que eu tenho com meu cônjuge. Isso quem disse é esse Carlos Catito. O mais importante é a aliança que tenho com meu cônjuge, que se renova a cada dia nos pequenos gestos de ternura e de doação e entrega ao outro, nos valores do perdão e da disposição de perdoar, no deixar de pensar que meu umbigo é o centro do universo e perceber no outro a maravilhosa criatura, imagem à semelhança do Criador, que é capaz de me surpreender a cada dia com novas e fascinantes maneiras de revelar-se a mim. Seu cônjuge é pecador, mas foi criado à imagem de Deus. Por isso, em terceiro lugar, precisa ser amado. Terceiro lugar, conexão perfeita através da primazia do vínculo do amor. Olha só o versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição. Observe a primazia. Acima de tudo isto, antes de tudo isso, o amor. O amor é o vínculo perfeito, é a conexão perfeita, pois é a base. E amor aqui não deve ser entendido como um mero sentimento, isso vai ficar evidente ao longo desse ponto, mas não deve ser entendido como um mero sentimento. O amor é um compromisso pactual. Nós sempre falamos que a base, o alicerce do casamento é o compromisso, está certo isso. O compromisso que você fez diante de Deus, diante das pessoas, diante do seu cônjuge, o compromisso com o seu cônjuge e com Deus, deve ser o fundamento e o alicerce para que você continue firme no seu casamento até o fim. Porque, conforme as Escrituras, casamento é indissolúvel. Por mais que exista essa conversa de divórcio aí fora, se você é cristão, você entende que não pode separar. Tem algumas permissões por causa da dureza do coração, mas a exceção não é a regra. E você não pode se apegar à exceção. É indissolúvel. Por quê? Porque aponta para o relacionamento de Deus com sua igreja. E Deus não se separa da sua igreja, Deus não se separa do seu povo. O amor, então, é esse compromisso, esse vínculo de compromisso, de aliança, temperado pelos afetos, pelo perdão e pelo sacrifício. Amor das Escrituras Sagradas é sacrifício, é doar-se, é servir-se, não um mero sentimento. O termo perfeição nos mostra isso, porque o termo perfeição vem da raiz telos, que significa fim, o propósito, o alvo supremo. Então, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo perfeito. Antes de tudo, como base de tudo que nós estamos falando, nós precisamos do amor. Por isso que ele precisa ser bem comunicado. Por quê? Porque também este é o nosso fim.
A Bíblia nos fala, lá em João 17, leitura para casa, João 17, vai lá no finalzinho. Lá no finalzinho, nosso Senhor Jesus Cristo diz que um dia nós amaremos. Um dia nós amaremos ao Pai como Cristo ama e como o Pai o ama. Então o nosso fim é amar de maneira perfeita. Já pensaram nisso? Você vai amar perfeitamente um dia. Hoje você não ama perfeitamente, porque o seu amor é cheio de egoísmo. Nós somos egoístas, naturalmente. Por isso que nós não devemos entender que a Bíblia nos ensina a amar a nós mesmos. A Bíblia nunca ensinou isso. Amor próprio não é um ensinamento da Bíblia. A Bíblia ensina a renunciar o eu, matar o ego, tomar a cruz para seguir Jesus. Porque nós já nos amamos demais. Então o amor aqui deve ser entendido como esse amor supremo. O amor aqui deve ser compreendido não como um mero sentimento, mas como o amor, que é a essência do cristianismo. O amor de amar a Deus acima de todas as coisas e o amor de amar o próximo como Cristo amou a igreja. Como Cristo nos amou. Uau! Esse é o vínculo. Meus irmãos, como comunicar amor se não há amor? Como comunicar amor se o que há é um mero sentimento? As vicissitudes de um sentimento terreno e efêmero. Como comunicar amor? Se o que há é uma paixão adolescente, e não um compromisso, e não um serviço, e não um sacrifício como Cristo fez na cruz por nós. Como? Não é possível. Por isso o vínculo perfeito é necessário. Em quarto lugar, vamos caminhar um pouco mais rápido agora, através do reinado da paz de Cristo no coração. O versículo 15 diz, olha só, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, e que pois vocês foram chamados para essa paz, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Que a paz de Cristo seja o árbitro. Essa palavra pode ser traduzida tanto por árbitro, como por rei, como por governante do seu coração. Então, a paz de Cristo, ela deve reinar, ela deve arbitrar, ela deve governar os nossos corações. Que paz é essa? Essa é a paz, conforme Hendrickson, que é aquela condição plena de descanso e contentamento que nós temos em Cristo. Essa é a paz que nós temos com Deus. Uma vez que por causa do pecado, antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós fomos reconciliados com Ele e temos paz. Então essa condição de ter descanso e contentamento no Senhor, é essa paz que deve reinar. Esse versículo muitas vezes é utilizado para decisões, e essa não é uma utilização tão correta, como se o texto estivesse dizendo assim, você, quando for decidir algo, tem que sentir uma paz interior, e aí vai te direcionar. O problema disso é que muitas vezes essa paz interior não vem do lugar certo. E a Bíblia nos revela isso, que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, se você ouvir um conselho, siga o seu coração, está errado. Não siga o seu coração. Siga a palavra do Senhor. Siga a orientação do Senhor, porque o seu coração é enganoso. Então não é essa paz aqui. Essa é outra paz. Essa é aquela paz que nós temos com Deus, de falarmos, ufa, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou do Senhor, eu não preciso ficar brigando com ninguém, eu já sou salvo, eu não preciso da aceitação de ninguém, eu já sou aceito. É essa paz, e essa paz com Deus que redunda numa paz com o próximo. Por isso é uma paz redentiva, que nos tira da inimizade com Deus e também da inimizade com o próximo. Por isso que o texto continua, olha só, que a paz de Cristo que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Um só corpo. É a paz de Cristo que nos faz também vivermos em um só corpo. Uma paz de relacionamento. Uma paz com o próximo. Então essa paz aqui tem a ver com relacionamento. Essa paz aqui tem a ver com aquela conversa que nós estávamos falando anteriormente sobre perdão, sobre queixa, sobre algum problema entre os irmãos, ou entre os cônjuges, ou na família.
O texto está dizendo, olha, se vocês já têm a paz de Cristo, então vivam em paz, porque vocês são um só corpo. É unidade. Nós precisamos valorizar a unidade da fé. Nós não podemos cair no erro de promover divisões, discórdias, de não perdoar. Nós precisamos viver a unidade da fé. É isso que o texto está dizendo, que nos tira da inimizade com Deus e com o próximo. É essa a paz. Amém? Em quinto e último lugar, a conexão perfeita se dá através da constante gratidão a Deus. No finalzinho aí do versículo 15 é dito o seguinte, olha só, e sejam agradecidos. Que frase sensacional. E sejam agradecidos. Meus irmãos, querem comunicar amor? Meus irmãos, querem viver a conexão perfeita do amor? Vou mudar. Se nós queremos, ficou melhor, não ficou? Viver a conexão perfeita do amor, nós precisamos aprender a agradecer. Olha como o texto revela isso. Isso é cenas dos próximos versículos. Com gratidão no coração, versículo 16. Versículo 17. Dando por ele graças a Deus e Pai. 3 versículos, dando a mesma ênfase. O quê? Gratidão. Como nós vamos agradecer pelo cônjuge? Como nós vamos cuidar do cônjuge? Levar uma rosa, um bombom? Falar palavras de afirmação? Como nós vamos ter tempo de qualidade? Como nós vamos valorizar o toque físico? Como nós vamos tratar o nosso cônjuge nas 5 linguagens do amor e muitas mais? Se nós não agradecemos por ele, se nós não estamos satisfeitos com ele, com a vida, com nada, se tudo que há no nosso coração é reclamação, murmuração, como que é o seu coração? Você é um murmurador profissional? Murmurador profissional começa 7 horas da manhã, bate o ponto, bateu, começou. E vai até às 6, tem uns que fazem até hora extra, vai até às 10. Meu irmão, não faz isso. Reclama da família, reclama dos amigos, reclama da igreja. Fala mal da igreja, fala mal dos amigos, fala mal da família. Nunca nada está bom. O cônjuge é conhecido como o imoral, o imperfeito. E por aí vai. Uau, gratidão. Como nós precisamos. Para refletir e praticar. Vou fazer algumas perguntas para os irmãos. Os afetos do seu coração já foram redimidos? Seu coração está cheio do quê? Bondade, paz, misericórdia, mansidão, paciência, ira, maledicência, gritaria, briga, mágoa, difamação, fofoca, impurezas, imoralidades. O que está no seu coração? Começa no coração. Semana que vem nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Você tem buscado se encher de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Você busca ser suporte de seu cônjuge? Ser suporte. Vem caminhar comigo. Eu te carrego, meu amor. Vamos juntos. Vamos juntos. Busca comunicar o seu amor de forma eficaz, com bondade e graça. Com graça e bondade. Seja qual for a linguagem. Você já sabe a linguagem de amor do seu cônjuge? Você já sabe a sua? Vocês já conversaram sobre isso? Tudo é uma questão de comunicação. Comunique, converse. Há algo que você precisa perdoar como Cristo te perdoou? Os 8 bilhões de dólares que você foi perdoado, você já perdoou o seu cônjuge? Pelos meros 3.333 reais, 30 centavos. 3 centavos. Você está fazendo briga por 3 centavos. Se você não me pagar, você vai ver. E Deus te perdoou 8 bilhões. Isso é avareza. Isso é idolatria. Isso é um coração mundano que precisa de cura. Não
não só no cônjuge, pai com filho, irmão com irmã, irmãos da igreja. Irmãos, sem unidade nós não vamos. Queremos sair daqui, construir, ter um lugar maior para nós desenvolvermos melhor as nossas aptidões. Não vai dar certo se nós não tivermos um só coração. Nós já ganhamos algumas coisas, mas tem muita obra ainda por vir. Construir não é fácil. Não é não, Bruna? Não é fácil. Mas vamos tijolo por tijolo, cuidando da sociedade, cuidando uns dos outros, pregando o evangelho, discipulando. Por isso nós precisamos de unidade. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como Cristo amou tem sido base de seus relacionamentos conjugal, familiar, social, etc. Profissional. O fato que você ama a Deus acima de tudo e o fato que você ama o próximo como Cristo te amou, te perdoou, cuidou de você, te restaurou, tem sido base dos seus relacionamentos. A paz de Cristo reina o seu coração. Você tem buscado promover a paz na sua família e na sua igreja? Vamos fazer um compromisso, irmãos. Vamos ser defensores da paz. Defensores da paz. Na igreja, nos nossos relacionamentos. Você, essa é a última aplicação. Você é uma pessoa insatisfeita, reclamona e murmuradora. Como o evangelho de Cristo pode inundar o seu coração de gratidão? O fato de Jesus ter morrido sem você merecer nada, o fato do Criador dos céus e da terra ter vindo e padecido na cruz do Calvário por amor de você, não traz gratidão no seu coração? Você continua sendo reclamão, reclamona, murmuradora, murmurador, insatisfeito com tudo e com todos, com o cônjuge, com o trabalho, com a igreja? Como nós precisamos de Cristo. Falando em insatisfação, termino com essa frase. Eu amo essa frase aqui. Quem faz o curso de noivo comigo sempre ouve essa frase aqui. É uma das principais que eu trago, que é assim: o cônjuge mais feliz é aquele que aprendeu a amar o parceiro real e não o imaginário dos seus sonhos. Às vezes você tem um parceiro dos sonhos, a lá Disney, né? Príncipe encantado. Mas o cônjuge mais feliz é aquele que aprendeu a amar o parceiro real. Aquele que existe. Aquele pecador miserável, mas filho amado do Senhor, que está casado com você. Entende? Os dois pontos, né? É pecador, mas é um filho amado, que está casado também com um pecador miserável, filho do Senhor. O cônjuge mais feliz é aquele que aprendeu a amar o seu parceiro real e não aquele imaginário dos seus sonhos. Curve sua cabeça e ore.